Jesus a seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará a conceder. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seria muito interessante ver o tema de hoje, que o básico do anúncio do Evangelho. Mas vamos continuar na carta aos Hebreus. Aí nós vamos ter uma visão mais completa também. Se alguém assiste assim, pode acompanhar. Então, no último domingo, nós vimos o novo sacerdócio dos antigos, que será o relacionamento entre o pecado e aquilo que a gente chama de salvação. Então, o conceito, estava lendo uma revista leiga, dizia: o Papa diz que não existe o fogo do inferno. E não existe mesmo. Só que o inferno é pior do que o fogo. Não é a condenação do fogo que é pior. Existe o inferno. E o que vem a ser o inferno? E temos que partir do princípio que quase ninguém se pergunta, sobretudo numa época de consumismo ou de tuitagem, destas coisas que a gente vive na superficialidade. É assim, coitados de vocês. Não é este o mundo, não. Este aqui é a superfície do mundo. Ninguém se pergunte. Ontem estava rezando, meditando, me veio as perguntas de quando eu era criancinha. Primeiro, perguntas do catecismo. Primeira pergunta: quem nos criou? Acho que tinha também no vosso catecismo, não era? Quem nos criou? Quem que nos criou? Foi os seus pais? Fisicamente, sim. Mas quem que nos criou? A resposta do catecismo: foi Deus. É que está. Quer dizer, porque a vida que nossos pais nos deram, ela vai morrer. Então Deus nos criou, dando-nos uma nova vida diferente daquela que nossos pais puderam nos transmitir.
Aqui é problema de fé. Se você acredita ou não acredita. Se você acredita que tem somente um corpo, aí o paganismo e o cristianismo era bem claro no começo. Não era generalizado que todo mundo tinha que ter uma fé, todo mundo tinha que ir à igreja. Não é verdade isso. Tem que ir quem acredita. Quem não acredita, fique lá fazendo churrasco. Não tem problema. Mas é assim a vida, gente. Comamos e bebamos, porque amanhã se morre. Se temos um corpo, temos que cuidar deste corpo. Não vamos depois reclamar. Cuide da alma, porque agora, quando fica doente, começa a tossir. Cuide da alma, porque o corpo já foi. Como é que é o ditado? Como é que é? Cuide da alma, porque o corpo já era, não é? Começa a ficar doente. Espera aí, talvez seja muito tarde. Porque vem a finalidade, segunda pergunta do catecismo. Por que nos criou? Vocês pais, por que criar os filhos? Para serem delinquentes? Para acabar numa cadeia? Para se drogar? É gostoso se drogar, na hora que se droga. E nós somos drogados por muita coisa. Não é só droga material. Somos drogados pelo dinheiro, somos drogados pela vaidade, somos drogados pelo orgulho, somos drogados pela sensualidade, somos drogados por muita coisa, gente. Porque o que é a droga? Ele te dá um efeito momentâneo e depois te dá o vazio. Essa é a droga. E as coisas materiais nos dão um efeito momentâneo. É bem que meu pai, ele era munheca, mas também era muito sábio. Quando eu falava para ele, papai, me compra um sorvete. Meu filho, se você me pedisse alguma coisa que fica, eu até te compraria. Mas o sorvete é daqui até aqui. Gasta dinheiro só por esse pedacinho, não vale. Entendeu? E assim, gente, esse é o problema. Os pais criaram os filhos para crescerem, começando biologicamente, ter uma saúde, intelectualmente, ter estudo, ter formação, socialmente, ter um relacionamento amigável com as pessoas. Gente, e Deus não é nada além disso, simplesmente que Ele nos criou para conhecê-lo, a Ele, amá-lo, conhecer Deus, amar a Deus. Primeiro Deus, você pode conhecer pela criação, não é coisa tão estranha. E depois, como fala exatamente na carta aos Hebreus, de muitas maneiras Deus falou ao mundo. Então Ele fala através da criação. Quando eu estava em Ubatuba, tinha o cunhado da Sônia, analfabeto, no mato, ele fazia esculturas, não sei se é o bigode, aí se ainda está vivo, se ainda faz. Não? E as esculturas, vem o pessoal de São Paulo lá, né? Queria ver, o Frei Pio tinha juntado as esculturas. A pergunta era, cadê o autor, cadê o escultor? Queria conhecer o homem que tinha feito aquelas esculturas. Um dia não aguentei mais, falei, gente, pelo amor de Deus, vocês estão vindo de São Paulo, vêm aqui para apreciar a natureza. Por essas porcarias de escultura de madeira, vocês estão me perguntando quem é que fez. E ninguém me pergunta quem é que fez esta beleza imensa do litoral. É mole. A gente é burro mesmo. Ninguém pergunta. Compreende? Então é a primeira linguagem de Deus, conhecer a Deus. Aí nós vamos conhecer Ele porque depois de tantas coisas que Ele fez,
nos falou através do seu próprio Filho. Nós ouvimos o Evangelho hoje. O próprio Filho de Deus, que Deus fala: não vos chamei servos, eu vos chamei amigos. E Deus chama o ser humano de amigo. Então cai todo aquele medo, não é? O amigo, será que condena o outro amigo? O que vocês acham? Ou compreende o amigo? Ou ajuda o amigo? Eu vos chamei amigos. Amigos. Compreende? Então ele nos falou. Mas havia um grande empecilho: conhecer, amar a Deus, servi-lo. Eu lembro, depois que aprendi isto, servir a Deus. Ele me criou para servi-lo. Bom, espera aí. Eu não quero ser escravo. Me criar para servi-lo, para ser o empregado dele. Porque a ideia que vem de servi-lo é esta: eu sou empregado de Deus. O que é isso aqui? Só que não é bem assim. Não é servir a Deus e entrar. Porque se o dono de um campo, o dono de uma fábrica, manda os operários trabalhar, depende como você vai trabalhar. Ou você participa da beleza de uma criação, de uma fazenda, da beleza da criação, de uma cultivação, etc. Aí você não é um escravo. Você está colaborando com o dono. Se você é tão mesquinho que só pensa naquele dinheirinho que você vai receber no fim do dia, aí sim. Então servir a Deus é chato pela nossa mesquinhez. Não porque Ele nos manda servir. Ele nos manda viver para viver a aventura que Ele viveu na Terra. A redenção da humanidade. A construção de uma humanidade nova. Isto é servir a Deus. Por muito menos a gente entra nos partidos políticos sem conseguir fazer nada. Por muito menos. Né? Será que a religiosidade é tão estúpida ou tão incompreensível, gente? Ou a nossa vida que é incompreensível? O nosso egoísmo? E a nossa inteligência que é muito pequena. E a história não termina aí. Conhecê-lo, amá-lo, servi-lo nesta terra, para depois viver, gozá-lo para sempre. Então a vida tem um futuro. Porque, gente, sem futuro não tem presente. Não esqueçamos isto. Quantos de nós gastaram anos de estudo para ter um futuro? Quantos? Quase todos nós, não é? Se não existisse um futuro, a gente teria ficado fechado, lá estudando, deixando de fazer festa, etc. Então, o que nos falta, gente, na vida? Por isso que depois vem depressão, vem tudo. Nos falta o futuro. E o que falta à humanidade, o que o materialismo está oferecendo à humanidade, é exatamente a falta de futuro, que na linguagem cristã se chama esperança. É que eu traduzo em palavra futuro, que é muito mais claro, porque já culturalmente ficou na nossa mente a palavra esperança como um tomara que aconteça. Um tomara que aconteça, não. Futuro é a certeza que vai acontecer se você agir adequadamente. Se você se preparar bem, você vai conseguir aquilo. Entendeu? Tomara que aconteça
já não depende de você. Então a sua vida não depende de você. E a nossa vida depende de Deus. Então, para viver com Ele eternamente. Aqui que entra toda a história do pecado. Existe empecilho. É como um filho que tem que crescer. Um filho tem que se desenvolver, mas está doente. Qual é a primeira coisa que tem que fazer? Cuidar da saúde. Cuidar da doença. Até tem que esquecer o resto. Porque o primeiro futuro é ter a base onde possa se construir. E esta doença do mundo inteiro, por isso que todos os partidos políticos, não um nem outro, eles não vão fazer um furo na água, andar com os burros na água. Quer eliminar a corrupção, isto e aquilo. Mas tudo isso aqui, gente, está no coração dos homens. Não está no sistema. E se você não mudar o coração dos homens, você não vai eliminar nada de tudo isso aqui. Uma justiça social, uma escola melhor, depende de tantas coisas, uma escola melhor. Começando pelos professores, não é, Lúcia? Que não tem preparação adequada para poder ensinar. Isso está muito claro. Entendeu? Começando, depois... E todas estas coisas dependem do coração dos homens. E o pecado está no coração dos homens. Ontem veio a grande discussão. Nós vamos pelas regras ou pelo Evangelho? As regras não nos dizem nada. Pode ser as regras mais perfeitas do mundo. Não chega a lugar nenhum. O coração é onde Deus habita, que é o princípio da vida. Então, para eliminar esse pecado, o que fazia? O pecado produz um efeito, um sentimento de culpa, que permanece no meio do povo, com as várias formas de purificação, como já dissemos outras vezes. Os hindus que vão lá no Rio Ganges, vão até lá na nascente, que a água está um pouquinho mais limpa, que ontem 10 milhões de pessoas no Rio Grande não deve ser tão limpa, acho que para purificar o corpo, não é? Mas antigamente também, Jesus também foi batizado. João Batista batizava na água do Jordão. E agora todo mundo vai lá ver aonde que Jesus foi batizado, na água do Jordão. Acredito. Sinceramente, gente. Será que entendemos um mínimo de cristianismo? Aquilo era um batismo universal para todos os seres humanos. Todas as culturas têm aquilo. Fazia até sacrifícios de vítimas humanas para se purificar dos pecados, porque os deuses podiam atrapalhar, condenar, não dar os créditos. Compreende? Então Jesus se submeteu a estes ritos. Porque ainda ele tinha que modificar esses ritualismos. Então, os antigos sacerdotes, para vocês compreenderem, não é para tirar o sarro, para insistir na coisa, constrói-se um templo de Salomão, lá em São Paulo, em outros lugares parecidos, etc. O que acontece? Quando o templo com a vinda de Cristo foi destruído, no templo havia o famoso véu que separava o povo da parte mais íntima, onde ficava o sumo sacerdote uma vez por ano, o Santo dos Santos. Quando Cristo morreu na cruz, a primeira coisa que aconteceu, se abriu o véu que existia entre Deus e a humanidade. No templo, o véu se rasgou. Isso está escrito no Evangelho. O véu se rasgou. Porque a novidade está no corpo de Cristo. Então não é por um acaso que Deus, o Verbo, assumiu
um corpo humano. Ele entra na história da humanidade. Naquele corpo de Cristo está o céu e a terra e o universo. Gente, será que dá para meditar um pouquinho quando meditamos? Não a cruz para chorar, mas para compreender o que tem lá dentro, gente. Naquele homem lá está toda a sabedoria do mundo, do universo. Vamos repetir estas coisas porque aos poucos entra na mente, porque para mim entra também um pouquinho por vez, não? Que nem no livro, você estuda, só entra um pouquinho. Mas repetindo vai. Entra todo o universo, por quê? Porque ele estava junto de Deus quando foi criado, foram todas as coisas, e foram colocadas todas as estrelas, ou a ordem cósmica. Nós, com todos os estudos da humanidade, conseguimos colocar um satélite quando não cai, como último, não é? Entendeu? Com todas as inteligências humanas. Gente, são coisas reais. E naquele homem lá está toda esta sabedoria que rege o universo inteiro. Não são coisas pequenas no cristianismo e na pessoa de Cristo. Nele está toda a potência criadora da medicina para salvar e curar. Você consegue devolver a vista aos cegos? Oftalmólogo. Consegue devolver? Não entendeu? Consegue devolver a vista aos cegos? Não, aos cegos, cego mesmo. Não, tinha cego que vendia fazenda para ter corretor. Corretor consegue vender fazenda para cego. Mas você consegue devolver a vista aos cegos? Gente, leia o Evangelho. É coisa prática, gente, é coisa real. É que a gente não reflete um minuto. Ele devolvia a vista aos cegos. A medicina consegue sarar os leprosos. A medicina consegue devolver a vida aos mortos. Quando vocês meditam, pensa, a pessoa direita, no que você pensa? Não sei. Aqui temos que pensar na vida real. Porque senão nós vamos acreditar nos homens. Então, é naquele corpo, Deus se fez visível. Então, mudou totalmente o tema que hoje quero ficar bem claro. É a mudança que muda do sentimento de culpabilidade para o sentimento do sentido da vida, gente. Esse é o anúncio do Evangelho. Muda totalmente. Não é mais o sentido de culpabilidade que tem que ser eliminado, mas tem que ser o sentido da vida, onde os pecados ficam. Eu sei o que passei, tudo. Mas o que, mesmo que eu queira me lembrar de quanto estava sofrendo, de quanto estava a risco de vida, não me diz nada. Então, os pecados que a gente tem, que nos dão o sentido de culpabilidade, some do mapa. Gente, some do mapa quando você encontra Deus. Então, muda totalmente o relacionamento da própria vida. E lógico, para tanto é preciso crer nele. Se você não crer, não vai chegar a isto. E para realizar isto, antigamente, para tirar esse sentido de culpa, se oferecia vítimas, se oferecia holocaustos, como disse. Se faz ainda hoje, vai o islamismo, diz 1 bilhão e tanto de muçulmanos, tem que ir uma vez a Meca para libertar dos pecados. Gente, não são coisas pequenas. Ou é a minha mente que fica espaciando? Acho que eu vou sofrer mais do que todos, viu? Porque a minha mente fica espaciando da problemática humana universal.
Então, são bilhões de pessoas, gente, que procuram estas coisas. Não é um nem o outro. Aonde não tirava os pecados, tirava simplesmente o sentimento de culpabilidade, que é uma coisa psíquica, não é uma coisa existencial. Porque para não ter o sentimento de culpabilidade, sabe o que pode fazer? Porque às vezes, por muito menos, eu não devia ter feito aquilo, não é? Eu não devia ter falado aquilo, não é? A gente carrega. Por muito menos, se você der uma pancada e esquecer, já não tem mais o sentido de culpabilidade. Não lembra mais, acabou. Aqui se tratava de redenção. De enxertar naquilo que era mortal, que é a nossa vida, exatamente, que nossos pais nos deram, uma vida imortal. Por isso que ele fala de vida eterna. E Jesus define claramente aquilo que é esta vida, e que é eterna. Que conheçam a ti, ó Pai, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Então, conhecer a Cristo. O que quer dizer conhecer? Como é que você conhece o conteúdo de um livro? Comprando o livro? É? É assim? Então você compra todos os livros de economia, coloca em casa, você fica uma ótima econômica, não? Uma ótima administradora, não é? Fica um ótimo... Não é assim que faz? Compra todos os livros e coloca lá em casa. Você tem que conhecer os livros. E você tem que entrar em comunhão com o conteúdo que está nos livros. E isso se faz através do estudo. Onde se realiza aquela alquimia entre a ciência que está nos livros e a nossa inteligência. Então veja que é algo muito humano. Então conhecer a Cristo, Ele conheceu o homem. Aquilo que o ser humano. Naquele momento, quando ele disse, meu Pai, por que me abandonaste? Ele entrou em comunhão conosco, com a nossa porcaria. Porque naquele instante, não era o verbo que falava isto, éramos nós que estávamos nele. Agora se trata de nós conhecermos a Ele. É isso, gente. Sem a meditação e a oração, não se chega a lugar nenhum. Uma missinha aos domingos não resolve. Pegar o livro para ler só uma vez por semana não resolve. Se quisermos uma realidade nova que se chama Jesus Cristo. Se quisermos alcançar aquilo que se chama de redenção. Eu ouço alguns movimentos que falam o homem novo, o homem novo. Que homem novo? Sabe o que quer dizer o homem novo? Despir o homem velho, feito de pecado, e construir o homem novo, criado na justiça e na santidade. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer passar pela cruz. Que só a cruz redime. Passar, o que é a cruz? No sentido cristão. E aquilo que te destrói todos os apegos humanos. Em Deus nós seremos criatura nova. Aí sim. Mas tem que morrer todos os apegos humanos.
Isso geralmente acontece com o fim da vida. Queira você ou não queira. Acaba o matrimônio, acabam os filhos, acabam os pais, acaba a própria terra, acaba a nossa cultura, acaba tudo. É uma catarse total, que mais cedo ou mais tarde vai acontecer para todos nós. Se nós acreditarmos que em Cristo está a minha vida, aí porque vem o sentido da vida no cristianismo. Para mim, viver é Cristo. E morrer também é Cristo. Porque a morte contra Cristo não pode nada. Ele venceu a morte e ressuscitou. Aí se eu viver em Cristo, gente, nem a própria morte, porque eu existo tanto nesta diferença agora fora da brincadeira, descansou ou morreu? Morreu, porque em Cristo ressuscita. Mas se não existe uma certeza, uma fé que a vida em Cristo ressuscita, morreu, acabou. E acabou para sempre, não descansou não. Acabou para sempre. Aí vem a resposta clara, aquilo que o catecismo fala. Depois viver com Ele eternamente. Porque o universo todo também será transformado. Então esse é o novo sacerdócio de Cristo. Por isso que ele fala, holocaustos e sacrifícios, tu não quisestes. Porque não valia mais nada aquilo. O batismo de João Batista, tu não quiseste, porque não vale mais nada. A purificação no Rio Gange, a peregrinação a Meca, tu não quiseste porque não vale nada. Tu me deste um corpo. Mais claro do que isso, gente. Visível. É uma pena que tanta gente coloque o crucifixo simplesmente como um símbolo. Poderia colocar uma forca, por que não? Porque a cruz naquela época era como um símbolo da forca. Ficou enforcado. Veja como os homens conseguem mudar totalmente o sentido da coisa. O crucifixo eram os piores condenados. Os escravos eram condenados à cruz. Os ladrões, os assassinos eram condenados à cruz. Então, compreende? Tu me deste um corpo, eis-me aqui o Deus. Então, ele fez a oferta do seu próprio corpo. Ele não poderia, aí que vem o ponto X, porque Deus se fez homem. Ele não poderia se oferecer a seu Pai se não tivesse assumido, tomado o nosso corpo. Se ele não tivesse o nosso corpo humano. E vou só, para terminar, lançar isto. Me deu uma grande graça que recebi nestes dias, meditando assim. Porque sempre falei civilização, né? Já falei para vocês muitas vezes que tecnologia, o que nós estamos vivendo, não é civilização, é materialismo. Exatamente, qual é o futuro? Já está escrito, mas se a gente entrar na cabeça da gente, demora. O que é a civilização? Aquilo que São Paulo fala, reunir tudo em Cristo, que nós sempre falamos, mas outra coisa é vir claro na tua cabeça. Tudo foi feito por Ele e para Ele. E Ele entrará em comunhão com o universo todo. Esta é a civilização. Cristificar o universo para criar um mundo
onde não haverá mais nem doenças, nem morte, nem inimizade, nem injustiça. O famoso mundo novo, mas será construído em Cristo. Aí a vida de cada um de nós vai adquirir o seu sentido e vai criar esta civilização, que não é partido cristão na política, mas é Cristo em tudo e em todas. Então ele conduz a história do universo, e como nós estamos no universo, também a nossa história. Aí cada um decide o que quer fazer da própria vida. Decide, cada um de nós. Aí é o problema da fé. Em Cristo, a minha vida tem um sentido. As minhas dores têm um sentido. A minha morte tem um sentido. A minha destruição tem um sentido. Fora de Cristo, o que nós faremos? Aí muda totalmente o sentido da religiosidade. Nós usamos de Cristo em favor das nossas coisas, que não vão levar a lugar nenhum. Não leva a um lugar, o cemitério. Porque as nossas coisas vão para o cemitério. As nossas coisas vão para a morte. Aonde vocês podem ver um pouquinho que tipo de fé que existe no mundo e que tipo de fé existe também dentro de nós. Se é fé em Cristo, que dá sentido à minha morte, à minha vida, ao meu nascer, ao meu viver e aos meus atos. Ou se é Cristo, que posso até acreditar que Ele veio, que fique fora de mim, mas que me ajuda naquilo que eu quero. Posso falar com a sua palavrão, que não vale merda nenhuma.